noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Financeiro com Rafaela Troian. E a pauta de hoje é economia e negócios. Como você, empresário e empreendedor, consegue obter esse conhecimento que você precisa saber para preparar, para alavancar o seu negócio diante de todos os possíveis, prováveis cenários econômicos, né? Diante de todos os acontecimentos mundiais que, obviamente, interferem também aqui no nosso país, no Brasil, e, consequentemente, no seu negócio. E para falarmos sobre isso, nós estamos recebendo aqui hoje Julcemar Zilli. O Julcemar, ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, é mestre em Economia Aplicada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e doutorado em Ciências pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz também. Atualmente, ele é professor da Universidade de Passo Fundo, tem experiência na área de análises econômicas com ênfase em economia agrária e mercado de capitais. Julcemar, é um prazer enorme estar recebendo você aqui para falarmos então sobre economia. Gera sempre muitas dúvidas, né, para o pessoal de casa. É um assunto que a gente procura sempre, ou se informa, né, por aquilo que ouvimos na internet, em televisão, mas é muito difícil, né, o pessoal se aprofundar justamente nesse assunto. Então, por favor, gostaria que você, nas suas palavras, se apresentasse para todos nós que estamos em casa nos assistindo. Muito bem, obrigado, Rafaela, um prazer estar aqui conversando com você. Já tinha essa vontade há vários meses, exatamente porque em algum momento a gente fez uma parceria legal em empresas de investimento, né? E isso é mais um detalhe importante que o empresário, que as pessoas precisam saber. E eu, né, sou natural de Xaxim, Santa Catarina. Fiz então minha graduação em Ciências Econômicas em Chapecó e fiz o meu mestrado e doutorado em São Paulo, né? Depois desse tempo fazendo mestrado e doutorado, comecei a trabalhar na Universidade de Passo Fundo, já faz quase 20 anos, né? Nossa, bastante tempo já. E atualmente, além de professor, eu sou assessor de investimentos e economista-chefe da Marco Investimentos, que é um escritório plugado à XP Investimentos, que atua no mercado financeiro local, regional, estadual, e hoje já estamos com escritórios em todo o Brasil. Maravilha. E para quem não sabe, o Guilherme Benchimol, né, começou aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente, né? A XP, ela tem como principal expoente, né, o Guilherme Benchimol, né? Inclusive, ele começou em Porto Alegre, ele é casado com uma mulher aqui de Tapera, a Ana, né? Então legal. Ele conhece bem a região toda. E ele serve de inspiração para muita gente e para nós, né, dentro do escritório também serve como um norte aí de uma pessoa que venceu, né, pelo seu trabalho, pelo seu suor, e que hoje é um expoente nacional e internacionalmente quando a gente fala em mercado financeiro. Visto que hoje a XP ela é uma empresa com capital aberto nos Estados Unidos, então você consegue comprar ações da XP nos Estados Unidos, né? Você consegue comprar aqui no Brasil as BDRs da XP, então tudo isso mostra o quanto ele, Benchimol, se destacou e é uma referência para muita gente, na verdade para todos que atuam no mercado financeiro, de alguma forma ele tem lá a expertise dele, o know-how dele, que a gente tenta copiar, né? Porque ele de fato é uma referência com relação a essa questão. Tem uma história linda. Julcemar, maravilha. Antes de nós começarmos, então, falarmos sobre economia e negócios, deixa eu falar aqui sobre os nossos apoiadores desse podcast. Sem vocês, nós não estaríamos aqui. Marco Investimentos, Loja Beneduzzi, Barbearia Trapiche, Digital Way, Mercado Contabilidade, BSM Pavimentação, NG Pedras e Elos, gestora de condomínios. Mais uma vez aqui apoiando esse podcast, né, com o intuito de levar aí conhecimento financeiro para todos os empresários e empreendedores que estão em casa nos assistindo. Julcemar, já vou começar
com uma pergunta-chave aqui, né? Nessa introdução que eu coloquei sobre nós não termos esse conhecimento aprofundado de economia. O que eu, empreendedora, empresário, empresária, empreendedor que estou em casa, o básico que eu preciso saber sobre economia para trazer esse conhecimento e preparar, alavancar, proteger o meu negócio diante realmente de todos os possíveis cenários que podem vir a acontecer. Eu acho que são várias variáveis aí que o empresário, que as pessoas de uma forma geral precisam ter uma maior ciência, né, que estão relacionadas principalmente a variáveis macroeconômicas que a gente chama, né, que são variáveis que afetam o nosso dia a dia, seja na empresa, seja no nosso convívio social e familiar. E aqui então nós estamos falando, por exemplo, de taxa de juros, taxa de câmbio, né, inflação, atividade econômica ou produto interno bruto. Porque essas variáveis, de alguma forma, elas dão um norte de como vai ser os próximos períodos. Então, quando uma empresa, quando se destaca a informação, por exemplo, de taxa de juros, ou a taxa de juros vai subir, ou a taxa de juros vai cair, nós temos vários efeitos que isso acaba aparecendo. Uma empresa que depende muito de bancos para obter capital de giro, essa empresa ela vai sentir um efeito porque ao pegar dinheiro emprestado do sistema bancário, provavelmente com a alta na taxa de juros, eles vão pagar um valor por esse recurso muito maior. E isso vai afetar ali a questão de custos, automaticamente a margem de lucro ou diminui, ou o empresário vai ter que repassar para o cliente, para o consumidor final, esse aumento. Então, vejam, nós estamos falando de uma empresa, mas dentro de uma residência, de uma casa, a ideia é exatamente a mesma. Porque se a taxa de juros sobe, o efeito que isso pode acontecer, ele pode ser direcionado para duas situações. A primeira, bom, se os juros sobem, você como poupador, você pode ganhar mais dinheiro aplicando esse dinheiro. Perfeito. Né? Então, esse é um ganho que você tem. Agora, se você é devedor, né, ou deficitário, você vai precisar pegar dinheiro emprestado junto ao sistema financeiro, junto aos bancos, ou pegar dinheiro emprestado nas lojas, porque quando você faz uma compra parcelada, você está pegando dinheiro emprestado da loja. Utilizando o dinheiro do credor, né? Exato. Isso, em épocas de taxas de juros elevados, isso vai fazer com que a tua renda familiar diminua, né? E automaticamente você começa a ter um poder de compra menor. Então, vejo, nós estamos falando aqui de uma variável econômica que é a Selic, né? Podemos fazer uma análise passando para a taxa de inflação, né? Que por vezes as pessoas, e nós já ouvimos alguns representantes da política, inclusive, falando que inflação é coisa da cabeça das pessoas. Antes fosse, Não, de jeito nenhum. Inflação é um problema extremamente ruim para a sociedade, principalmente quando nós estamos falando de hiperinflação ou uma inflação fora de controle. Né? Quando a inflação ela está dentro das metas estabelecidas pelo Banco Central, né, considerando os limites superiores e inferiores. Então hoje, por exemplo, nós temos uma meta de 3,5%, podendo chegar a 5% ou caindo a 2%. Então entre 2% e 5% ao ano de inflação é bom. Né? Ela aquece a economia, ela faz com que os produtores tenham intenção em produzir, porque os preços em média estão subindo. Jucimar, eu vou te interromper aqui porque eu sei que tem muitas pessoas de casa que ouvem falar sobre inflação, que tem uma noção do que é isso, mas não sabe exatamente como que isso implica no nosso dia a dia. E percebem a inflação geralmente quando, né, os preços estão muito altos. Então, explica para o pessoal de casa, de fato, o que é a inflação. Inflação, ao invés de nós analisarmos um único preço na economia,
por exemplo, o preço da carne, o preço da batata, né? Do arroz, azeite, enfim, de né? qualquer produto, nós agregamos todos os preços, né? E criamos uma variável chamada inflação. O que é isso? É uma variável que, falando de forma simples, em média, né, capta como foi o comportamento dos preços da maioria dos bens e serviços da economia comparados com o mês anterior. Né? Então, por isso que a gente fala em média. Por quê? Porque um produto pode ter apresentado um aumento de preço considerável de um mês para o outro, mas um outro produto pode ter apresentado queda. Então, em média, né, a gente tem o comportamento do nível geral de preços. Né? Então, os preços médios da economia ou o nível geral de preços da economia é o que a gente chama de inflação. Né? E inflação, ela tem, quando fora de controle, ela tem um problema sério porque ela desgasta, ela corrói o valor do nosso dinheiro. A nossa capacidade de comprar bens e serviços. Então, quando nós temos uma inflação acima de 5%, 6%, como é estabelecido hoje no Brasil a meta, e o salário das pessoas não consegue acompanhar essa evolução, e aí nós temos normalmente os preços aumentando todo mês e o salário aumentando uma vez por ano. Então, quando esse salário não consegue acompanhar essa evolução dos preços, as pessoas elas ficam para trás na questão da capacidade de comprar. Né? Então, quando você tem inflação fora de controle, por mais que você esteja recebendo 6, 7% de aumento, se a inflação estiver acima disso, na verdade aqueles 6, 7% de aumento que tu teve no teu salário estão sendo mascarados. Porque na verdade tu não está conseguindo comprar mais bens e serviços. Exatamente. Então por isso que os nossos gestores públicos, eles primeiramente precisam atuar no controle da inflação para depois sim pensar em outras variáveis. Né? Então, por mais que pareça estranho, os nossos gestores, eles precisam, por vezes, frear o crescimento da economia, né? Para controlar a inflação, para depois começar a baixar juros e estimular o investimento. Né? Porque isso a gente veio fazendo até 1994 e não dava certo. Né? Por quê? Porque a gente não olhava para a inflação como nós deveríamos. E a partir de 94, com a introdução do Plano Real, isso ficou mais claro. A gente aprendeu a como contornar ou controlar essa questão da inflação. Por isso que a taxa de juros tem sido utilizada de forma de forma constante, né, para controlar essa elevação e a queda, né? Porque a gente controla a inflação quando ela sobe. Quando ela começa a cair, os juros tendem a ir junto. Então, essa é a ideia da inflação e como ela pode afetar o comportamento das famílias e como ela pode afetar o comportamento das empresas. Dos negócios. Ou seja, a taxa Selic, que aí nós já vamos falar, né, também na sua essência, o que é a taxa Selic, ela deixa o dinheiro mais caro quando você precisa de um crédito de terceiros, né? Porque você vai estar pagando mais caro por trazer esse capital de terceiro para dentro do seu negócio ou para dentro da sua família, no caso de dívida pessoal. E a taxa, ela aumenta se a inflação aumentar e diminui se a inflação diminuir. É isso, Jusimar? Essa é a ideia, Perfeito. Exatamente isso. Inclusive, a gente tem um termo bem bonito para isso que chama-se política monetária. Essa Nome chique, né? Uma das políticas que o governo tem para tentar controlar esse efeito da inflação. Então, se nós fizermos aqui uma análise, uma retrospectiva, né, quando diminuiu praticamente os casos de Covid foram muito próximo a zero, as pessoas voltaram a consumir de forma quase que natural. Né? Então, elas ficaram 2 anos reprimidas, né, o que a gente chama de demanda reprimida. E a partir do momento que começou a arrefecer a questão do Covid, as pessoas voltaram a querer comprar. Né? Então elas demandaram bens e serviços da economia. Só que as empresas também elas estavam, entre aspas, com produção reduzida por
por questões de fechamento das empresas ou de redução de produção, de escala, menos pessoas trabalhando. A própria escassez de matéria-prima também, escassez de né? matéria-prima. Então, tudo isso fez com que a quantidade de produtos produzidos não conseguisse atender à demanda que estava reprimida. Perfeito. E na boa e velha lei da oferta e demanda, né, quando você tem muita demanda e não tem oferta para todo mundo, os preços sobem. Os preços, na média, subiram. Ou seja, a inflação subiu. E aí, chegando aí a 10%, 11% ao ano. Logo que isso acontece, ou quando começam a monitorar que a inflação está subindo, entra então o Comitê de Política Monetária, o Copom, que define a taxa de juros meta da economia e começa a elevar essa taxa exatamente para tentar frear. Então isso aconteceu lá em janeiro, fevereiro, março, quando chegou ali de 2022, chegando em setembro, outubro de 2022, a inflação começou a dar sinais de queda. Porque nós passamos alguns períodos, se não me engano, acho que foram 3 meses seguidos com deflação, né, Jucimar? Sim, foi observado. Deflação se comparado ao período anterior, né? Então nós estávamos com 10% de inflação, no mês seguinte foi para 9%. Então teve 1% de deflação, mas ainda assim nós estávamos com uma inflação no ano, acumulado nos últimos 12 meses, acima do que normalmente a gente deseja, que é a meta, né? E aí, né, vem a questão da eleição, e a questão da eleição, ela foi um momento, está sendo um momento, onde a expectativa é que os preços continuassem a cair, né? E com o encaminhamento, principalmente dos benefícios sociais que está se trabalhando, com a possibilidade de estourar aí mais ainda, né, a nossa meta fiscal, isso tudo acionou um botão de cor amarela na inflação, porque ela começou a querer dar sinais novamente de elevação. De aumento. Por isso que nós estamos aí já há alguns meses com a taxa Selic estabilizada em 13,75%. Enquanto a inflação não começar a dar sinais de queda, a Selic vai se manter. Então, somente depois que a inflação começar a cair, né, é que nós vamos sim começar a enxergar reduções na taxa de juros. Perfeito. Jucimar, já voltamos nesse assunto, quero perguntar a sua opinião sobre essa questão toda mundial, mas antes aqui vamos chamar mais uma vez, falar sobre os nossos queridos apoiadores. Marco Investimentos. Somos credenciados à maior empresa de investimentos da América Latina, a XP Investimentos. Nosso propósito é melhorar a forma como o brasileiro investe. Somos pioneiros em um formato de atendimento totalmente isento de conflitos de interesses. Entregamos soluções completas para todos os perfis de investidor. Combinamos credibilidade, conhecimento financeiro e relacionamento próximo. O ecossistema Marco conta com a expertise da XP Investimentos, o que nos possibilita entregar soluções muito acima da média para pessoa física e empresas. Lojas Beneduzzi, que está aqui carinhosamente me vestindo. Tem leveza, tem romantismo e tem muita sofisticação. A nova coleção Outono e Inverno 2023, Rotina em Tramas, tem tudo que a gente ama. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e fique por dentro das tendências da nova coleção. Lojas Beneduzzi, vestindo amor, energia, gerações, autoestima, qualidade e conforto, e há mais de 30 anos vestindo felicidade. Barbearia Trapiche, muito mais que uma barbearia. Conheça nossos planos mensais, onde você corta o cabelo e barba quantas vezes quiser durante o mês. Olha só que barbada, né? E planos a partir de R$ 74,90 por mês. 2 unidades para melhor lhe atender em Paraí e em Nova Araçá. Muito bem, voltamos aqui. Jucimar, essa questão da inflação, né? Então, você falou sobre a questão da oferta e demanda. Tem muito brasileiro, tem muita pessoa que acredita que a inflação está alta justamente para controlar, né, essa demanda alta por consumo. O pessoal realmente está gastando dinheiro. Na minha opinião, eu acredito que não seja somente isso que está fazendo com que a inflação esteja alta. Olhando para o cenário mundial, né? Se nós formos observar aqui, nós tivemos período de pandemia, depois ainda estamos, né, vendo Rússia e Ucrânia com conflitos. Agora nós estamos com os Estados Unidos com uma situação extremamente difícil, né, que se chegou a comparar aí a crise de 2008, onde teve a quebra dos maiores bancos norte-americanos. Na sua opinião, Jucimar, como que tudo isso está acarretando
o aumento da inflação brasileira ou não tem nada a ver com isso? Eu acho que a primeira parte, sim, que é a questão da guerra, né, do conflito Rússia e Ucrânia. Isso fez com que muito da circulação de produtos pelo mundo diminuísse, até porque naquela região onde tem os portos ali da Rússia e da Ucrânia, praticamente alguns meses não teve circulação de mercadoria, né? E ninguém, nenhum navio, nenhuma empresa se aceitava transportar produtos para essa região, exatamente pelo risco que existia. Então o risco era extremamente perigoso ainda, né? Então os navios não se deslocavam. Se não se deslocavam, isso fez com que alguns produtos tivessem uma escassez, né, nessa oferta de produtos. E aí você tem uma escassez de produtos com a demanda que continuava a mesma. Isso fez com que os preços dos produtos, principalmente as commodities, se elevassem. E aí nós vimos o preço do petróleo subindo, preço do soja subindo, o próprio preço do milho subindo, né? Então isso sim acabou acarretando efeitos fortes na economia. Por quê? Porque nas commodities nós temos muito na cadeia produtiva, que muitas atividades na cadeia produtiva que usam essas commodities como insumos, como fonte de matéria-prima. Perfeito. Então você pega, por exemplo, o milho, né? Uhum. Ao aumentar o preço do milho, e os frigoríficos usam algo próximo a 70% do custo de produção do frango é oriundo do milho, então isso faz com que o custo de produção do frango toda aumente. A cadeia aumente, né? Aumentando, o empresário ele vai ter duas possibilidades. Ou ele diminui a margem de lucro dele, né? Uhum. Ou ele passa isso para o preço do produto final. Normalmente, né, vamos pensar nessa segunda, até para nós entendermos, ao repassar parcial ou integralmente esse custo, o preço do frango no supermercado aumenta. Uhum. E isso aconteceu em vários bens, com vários bens e serviços, né? Quando a maioria desses produtos sobem, gera inflação. Então, de fato, isso tem uma relação forte com essa situação do aumento dos preços da economia que ocorreu aí no ano de 2022, né? Agora, quando a gente entra na questão dos bancos, do Silicon Valley, né, e do outro banco americano, e agora tem mais um, que é a questão do Credit Suisse. Isso. Né? Uhum. Isso ainda não começou a apresentar resultados na economia. Então ainda não estamos monitorando, né, e não estamos sentindo os efeitos dessas situações. Até porque o que aconteceu com os bancos americanos, né, me parece que o efeito disso para a economia brasileira vai ser muito pequeno, né? Até porque são bancos bem direcionados, né, a startups, a empresas inovadoras do Vale do Silício, né? Então, pouco tinha relação com empresas brasileiras. Certo? Porém, o problema que isso gera é a desconfiança no sistema financeiro. Total. E aí a gente tem hoje, né, um volume de bancos digitais similares àqueles bancos que tiveram o crash. E aí as pessoas começam a fazer relação. Bom, se lá quebrou, vai quebrar aqui também. É a primeira coisa que o pessoal pensa, né? E aí o efeito manada. Exato. É muito perigoso. Por quê? Porque se todo mundo resolver tirar o dinheiro dos bancos, os bancos vão quebrar. E é aí que começa toda a crise, né? Porque daí as pessoas, diante dessa situação, começam a procurar. Vamos pegar o exemplo ali do banco do Silício ali, né? Perfeito. As pessoas começam a procurar aquele banco para sacar o dinheiro que tá lá. Por causa do medo Por causa do medo, por causa dos boatos. Só que esse dinheiro, ele não está lá, né, disponível, gente? Esse dinheiro já foi emprestado para outras empresas. E as empresas, dado também todo o quesito, a questão do Covid, enfim, que tiveram problemas, elas não conseguiram devolver esse dinheiro integralmente para o banco, né? E então, se as pessoas procurarem esse banco para resgatar o dinheiro, não vai ter dinheiro para todo mundo. É aí então que o Banco Central americano
já começou a injetar um volume grande de recursos para não gerar o efeito cascata. Ou seja, se isso aconteceu com esse banco, nossa, vai acontecer com outro. Com todos os outros. E aí vem o brasileiro, não, vai acontecer também com os bancos digitais brasileiros. Não, né? Pelo menos a gente não está sentindo esse efeito e possivelmente não vamos ter esse efeito, tá? E aí vem o Credit Suisse. Mas tem relação? Não tem correlação entre o que aconteceu com os bancos americanos com o que está acontecendo com o Banco Suíço. O Banco Suíço teve problema de gestão. Que é um banco super antigo, né? É um banco tradicional, né? Então, isso mostra também como o sistema financeiro mundial está organizado agora. Porque rapidamente, né, o UBS, que é um outro banco suíço, foi lá e comprou. Tudo bem que por menos da metade do preço, mas comprou o Credit Suisse. Os bancos centrais dos maiores países, Estados Unidos, Canadá, Japão, União Europeia, injetaram um volume grande de recursos na economia exatamente para evitar essa corrida aos bancos para sacar esse recurso. Isso são ações para controlar essa insegurança. Né? Maravilha. E essa insegurança, esse efeito manada, se não for controlado, ele leva os bancos, o sistema, à bancarrota. Né? E por isso, me parece que o efeito aqui no Brasil, até pela atuação do Credit Suisse aqui no Brasil, pode ser maior do que aconteceu com os bancos americanos. Mas eu acho que ainda está longe de se comparar com a crise do subprime que ocorreu lá em 2008, que de fato, né, gerou um efeito, até porque teve bancos ligados às seguradoras. Então imagina, o seguro, principalmente de grandes empreendimentos, ele é em coparticipação, né? Então, quando você faz um seguro de valor extremamente alto, não é uma única empresa que está atrelada, são várias. São várias, né? Então, se uma começa a dar problema, o efeito aparece nas outras. Exatamente. E aí que começou, de fato, um efeito muito grande que gerou, inclusive, algumas piadas, né, da ideia da marolinha, que aqui no Brasil ia chegar apenas um pequeno efeito da crise. E, de fato, né, chegou um pequeno efeito porque, naquele momento, se adotou estratégias políticas para blindar a economia brasileira. Né? E, de fato, não deixou essa crise entrar. Tanto é que ali, 2009, 2010, nós tivemos um crescimento do PIB extremamente alto. Claro que tinha a questão da Copa, que também pesava. O Brasil já estava fazendo a construção dos estádios, remodelando as cidades. Então, isso injetou um volume significativo de recursos na economia. Mas foram os períodos aí onde a economia brasileira cresceu bastante. Cresceu. Só que, né, aí depois vem o pós-crise, né, porque como a gente ficou muito tempo com taxa de juros muito baixa, muito tempo com facilidade de crédito, muita gente não conseguiu pagar o crédito lá em 2011, 12, 13, e aí vem a crise aí que faz com que o nosso PIB praticamente estabilize. E de 2010, já que entramos no PIB, até 2020, né, aí pega o início da pandemia, nós praticamente não andamos. Né? Ou seja, a economia brasileira, em 10 anos, né, não andou. Né? Pela pandemia, por esse problema inicial lá, que foi a manutenção da taxa de juros muito baixa e muito crédito por muito tempo. Aí depois vem impeachment, né? Troca de presidente. Então tudo isso deixou uma insegurança extremamente alta no investidor. E o investidor parou de investir. As pessoas compravam o que precisavam, né? E isso fez com que a atividade econômica praticamente parasse, né? Ao longo de 10 anos. Uma década perdida. Isso daí, todo mundo ficou esperando para ver o que... Exatamente. Porque tava todo mundo num cenário de sem previsão alguma, né? A gente não sabia de fato o que iria acontecer. E tu vê, isso aconteceu lá em 2011, 12, né? Aí agora vai melhorar. Aí entra o impeachment, bom, vamos ver, sai a Dilma, entra o Temer. Vamos ver o que o Temer vai fazer. Né? Aí encerra o mandato do Temer, entra o Bolsonaro, que foi algo que surgiu do nada, assim. Vamos ver o que vai acontecer.
aí encerra o mandato do Bolsonaro, aí entra o do Lula, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer. Entendeu? Então tá todo mundo esperando, né? Tentando gerar e identificar uma segurança nas instituições para daí sim começar a investir. E o potencial que a gente tem é absurdo. Gigantesco. Entendeu? Só Maravilha. que vamos nos colocar aqui como investidores. Eu não vou investir 40, 50 milhões num local, num estado, num país, onde muita coisa pode acontecer. Né? Pois é. Então, essa insegurança, essa incerteza, ela faz com que as pessoas se segurem. Os investidores se afastem, né? Se afastem da parte produtiva da economia. Maravilha. Né? Jucimar, já voltamos a falar sobre isso, vamos chamar aqui mais alguns dos nossos apoiadores então. A Digital Way é uma empresa que atua há 28 anos no mercado de tecnologia da informação, atendendo pessoas físicas, empresas de pequeno, médio e grande porte, satisfazendo necessidades e superando expectativas. Oferecemos os serviços de desenvolvimento de software, assistência técnica e venda de telas interativas, onde hoje é referência nacional na distribuição. Mercato Contabilidade. Com uma vasta experiência de mais de 25 anos de atividades, o escritório possui 5 unidades físicas aqui no estado do Rio Grande do Sul, distribuídas nas cidades de Veranópolis, Nova Prata, Nova Bassano, Vila Flores e Cotiporã. A Mercato é o nome mais lembrado na região quando o assunto é soluções contábeis, confiança e transparência para você e sua empresa. BSM Pavimentações, há 13 anos no mercado, buscamos entregar a melhor qualidade em atendimento, mão de obra e resultados para os nossos clientes. Além de estarmos em constantes atualizações, contamos com logística própria, moderna e eficiente. Jucimar, vamos voltar aqui então ao nosso assunto. É muita informação realmente sobre economia, né? Se nós olharmos para o passado, é um fato acarretando o outro, e nível Brasil então nem se fala, passamos por momentos bastante turbulentos. Quando teve a última eleição, que aconteceu em novembro, né, segundo turno, eu recebi muito questionamento de cliente, Jucimar, apavorados, né, perguntando: e agora? Eu tiro meu dinheiro da poupança, que já tava, né, poupança não é um investimento legal, né, Jucimar? Né, tiro meu dinheiro da poupança, o que eu faço? Invisto em imóveis, porque o Lula disse que vai confiscar isso. Obrigada, Jucimar, que ele iria confiscar o dinheiro da poupança, né? E eu disse: gente, calma. É possível que aconteça? É possível, mas é muito pouco provável que isso venha acontecer, até porque, se eu não me engano, eu tava bem novinha ainda nessa época, mas depois... Estava nascendo nessa época, Jucimar. Teve uma lei que eles criaram, né, justamente em função disso, que o governo não poderia mais fazer essa manobra, né? Então, dentro desse contexto todo, Jucimar, até para acalmar o ânimo dos empreendedores, dos empresários que estão em casa, e já levando para o sentido de investimentos que você estava falando antes, né? Existe um momento ideal para se investir? O que eu preciso analisar justamente nesse cenário todo econômico que nós estamos vivendo agora, olhando para o passado também? Existe um momento ideal? O que eu preciso analisar antes de fazer o investimento? Estou com vontade de aumentar a minha empresa, de contratar mais pessoas, mas eu estou com aquele medo, né? Como você falou, os investidores mundiais estão olhando para o Brasil meio assim, né? Um pezinho atrás. E para os empresários brasileiros? Investimos ou não investimos nesse momento? Esperamos? Sim ou não? Como é que é a tua visão sobre isso? Isso vai depender bastante da fonte de recursos, né? Se é uma empresa que está capitalizada, tem recurso próprio para isso, pode ser uma boa alternativa. Perfeito. Se for o momento de você pegar recurso emprestado, e a gente acabou de falar de taxas de juros aqui, então é um momento onde o dinheiro ele tá caro, né? Principalmente se tu precisar de recursos do sistema bancário. Então, por mais que nós estejamos falando aqui de 13,75 de taxa Selic meta, o banco está nos cobrando hoje 20, 25, 30% para emprestar para nós. Porque não é só a taxa, né? Não, tem o que a gente chama ali de... A gente pode chamar isso de spread bancário, que é basicamente a diferença entre a taxa de juros que nós ganharíamos se nós guardássemos o dinheiro e a taxa de juros que o banco cobra quando a gente pega dinheiro emprestado. Maravilha. Essa diferença
também às vezes a gente chama de lucro do banco, mas não é bem o lucro, porque é com esse dinheiro que o banco paga os funcionários, né? E o que sobrar de fato é o lucro. Então, esse spread bancário, hoje ele está alto. Então, se você depender de recursos de terceiros, a chance de você não conseguir levar a tua ideia à frente é muito grande. Agora, nós temos ferramentas para isso, né? Muito bom. Nós temos ferramentas que ajudam no processo de tomada de decisão, né? Podemos falar aqui de avaliação de investimento. Perfeito. Todo investimento, independente do tamanho e independente do tipo de investimento, eu estou ampliando, estou colocando algo novo, estou contratando mais pessoas, estou substituindo máquinas. Perfeito. Isso deve ser feito o que a gente chama de análise de investimento, né? E hoje a análise de investimento o economista pode fazer, o contador pode fazer, né? Ela vai ajudar a dar a real noção para o empresário se comporta ele pegar uma taxa de juros de 20%, 30%, ou seja, se isso vai trazer mais recursos para a empresa se comparado aos 20%, 30% que ele pegaria, né, desse dinheiro junto ao banco. E o ideal, Jucimar, é que o próprio gestor, o próprio empreendedor / gestor, né, porque o empreendedor precisa ser gestor também do seu negócio, saiba como fazer essa avaliação de investimento. E eu sempre trago a importância, Jucimar, de se ter todos os dados, as informações financeiras da empresa organizadas. Isso é o básico, né, pessoal? Justamente para poder ter essas informações, para se poder fazer esse tipo de avaliação. Pois é, né? Como que você vai fazer uma avaliação se tu não tem os dados da empresa, né? Como você vai formar preço de um produto se tu não sabe qual é o custo? Então, Exatamente. De fato, isso né, já até estamos considerando aqui que o empresário tem essas informações em mãos. É extremamente importante, porque, assim, de fato, como que você vai dizer que o teu preço vale, o preço do teu produto vale 200, se tu não sabe quanto ele custa, né? Então, acho que essa é a primeira etapa. Mas esses custos, inclusive, eles entram na planilha de avaliação de investimento. Porque a avaliação de investimento, basicamente, é identificar projeções de custo ao longo de 5, 10 anos, ao longo prazo sempre, projeção de receita ao longo de 5 a 10 anos, até porque quando você pega dinheiro emprestado dos bancos, né, o financiamento aí é de 5, 10 anos. Então, tu pode considerar dessa forma uma projeção de 5 a 10 anos como uma vida útil do teu negócio. E considerando as receitas menos o custo e considerando o que a gente chama de custo de oportunidade. Perfeito, e muitas pessoas esquecem disso. Explica para nós o que é, Jucimar, custo de oportunidade, eu costumo usar um termo bem simples, né? Imagina que você tenha, sei lá, R$1 milhão, você tem duas possibilidades. Ou você pega esse R$1 milhão, guarda lá no banco, tá? Hoje, a gente consegue aí taxas pré-fixadas, como exemplo, uma faixa de 14,5% ao ano. Ou você pega esse dinheiro e investe na tua empresa. Ou cria um negócio novo. Empreende. Ótimo. Tá? Veja, o custo de oportunidade é quanto tu tá deixando de ganhar. De ganhar, exatamente. Lá no banco, por ter empreendido. Certo? Então, tu tem que considerar que tu tá deixando de ganhar 14,5%. E sempre considerando a inflação nesses casos também, Jucimar? Tanto faz. Se você analisar a receita e considerar a inflação na receita, aí você tem que considerar também a inflação nos custos, né? Porque ambos vão... Mas se você não considerar a inflação, não vai estar de um todo errado. Por quê? Porque inflação vai ter nos preços de venda, mas vai ter também nos preços dos insumos que tu vai comprar. Então, lá no final, a diferença vai ser mínima, tá? Mas você vai ter uma ideia bem interessante se investir na tua empresa tá pagando, tá remunerando aqueles 14% que eu ganharia, que tu ganharia no banco, e além disso, se está sobrando alguma coisa. Está alavancando aquele capital que você investiu. Inclusive também a gente tem um nome bonitinho para isso, que é taxa interna de retorno. Mais famosa como TIR. TIR, exatamente. Então a TIR, ela vai exatamente nos mostrar
quanto eu estou recebendo de retorno do meu investimento. Se quanto eu estou recebendo de retorno do meu investimento for maior do que 14,5%, vale a pena investir. Vale a pena investir. Perfeito. Caso contrário, não vale, pelo menos com essas linhas de crédito, com essa taxa de juros que você está considerando. Então eu acho que esse é um dos principais pilares para você tomar uma decisão se investe ou não investe. Maravilha. Né? Que são dados técnicos. Né? Agora, se tu levar em consideração questões mais subjetivas, como o que será que o governo vai fazer? Né? Veja, nós estamos há 10 anos esperando para saber o que o governo vai fazer. Porque a gente nunca sabe, né? Não conseguimos ter uma visão clara. E como de 4 em 4 anos nós temos a possibilidade de mudança de perfil dos nossos governantes, nós nunca vamos ter certeza absoluta do momento que é para investir. Por isso que nós acabamos usando bastante essa análise técnica para dizer, independente do que vai acontecer com os governos, né? É viável ou não é viável você investir 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 100 mil reais nesse negócio. Então isso chama-se avaliação de investimento, um plano de negócios bem feito, né? Se você, e aí às vezes também, claro, o ideal seria sempre que o empresário, que o empreendedor fizesse isso. Claro, tivesse noção mas clara nem sempre disso, ele né? vai ter essa noção. Então nós temos várias possibilidades a isso, né? Tem a consultoria, o próprio Sebrae apresenta essa consultoria para alguns empresários, então tá lá, o empresário pode procurar. Tem as universidades que prestam essa consultoria também, esse serviço também. Temos nós que fizemos isso também, né? Então, tudo isso está à disposição das pessoas, né? Basta elas procurarem, né? E hoje o conhecimento está aí disponível para todos. Então, se daqui um pouco você também é autodidata, tem muita informação, inclusive tabelas, planilhas pré-prontas, né, que você pode utilizar para ajudar nesse processo de tomada de decisão. Porque essa base de conhecimento, ela realmente é fundamental para alavancar o teu negócio, para você dar o passo do crescimento. Porque essa questão toda de organização financeira é o básico, né? Então, se você já não tem isso, porque eu já começa errado. Exato. Eu sempre falo, Jucimar, que às vezes o empreendedor, o empresário, ele quer ir, né? Mas ele não tá fazendo nem o básico. Então eu desejo chegar em tal nível, mas espera lá, vamos começar do início. Primeiro toda essa questão de organização para formar essa base técnica que o empreendedor, o empresário precisa ter para depois dar esse passo, né? Uma coisa que você colocou que eu sempre oriento também os clientes é fazer essa avaliação. Utilizo o meu caixa ou não? Né? Então, primeiro você precisa conhecer toda essa questão, a conceituação dessa financeira e econômica, das taxas de juros principalmente, e fazer essa avaliação. O que eu vou ganhar deixando o meu dinheiro aplicado, que nesse caso na renda fixa agora tá legal, né, para quem tá com o dinheirinho guardado, ou eu invisto isso. E aí vem justamente, né, essa questão do custo de oportunidade. Outro conceito que eu tenho também, Jucimar, não sei se você vai concordar comigo sim ou não, porque olha só, política, economia, é uma coisa que não está no nosso controle. A gente não tem, né, como mandar, desmandar. É dado, exatamente. Então, o que nós podemos fazer diante disso? É nos adaptarmos às novas realidades. Então, eu sempre falo para as pessoas, foco no seu negócio, no teu negócio, né? Querer saber cada vez mais ele, ter curiosidade sobre o seu próprio negócio, para que daí sim você vai conseguir ter informações internas para dirigir o teu negócio diante dessas novas realidades. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que o foco no teu core business, né, no teu principal produto ou serviço, deve ser a todo momento mantido e adaptado, independente de qual é o governante, qual é a situação do momento. O que me deixa um pouco preocupado é que algumas vezes as pessoas elas internalizam ideais, né, ideais às vezes políticos, e isso pode cegar a pessoa quando pensa em fazer planejamento, né? Então, os governos estão aí, né, bom ou mal, aceitem ou não, né?
eles foram eleitos e a partir de agora eles vão ditar as regras pelos próximos 4 anos, 8 anos, enfim, né? Então nós não podemos ficar a todo momento esperando que esses governantes façam o que nós queremos. Pensem, né? No nosso Pensem bem. exatamente como nós estamos pensando, né? Não, isso dificilmente vai acontecer, né? Então, as pessoas acabam misturando, né? E deixando de lado o seu negócio. E ao deixar de lado o seu negócio, há grandes chances de, passado esse período eleitoral, passado aí o início do governo, a pessoa se dar conta que tem um negócio e esse negócio já não consegue mais ser recuperado. Então, concordo plenamente. Eu acho que o que nós podemos controlar são os nossos negócios. O que vem de fora, as leis. Não adianta a gente brigar, né? Nós votamos em deputados, em senadores e eles estão lá para nos representar. Que nem sempre acontece, né? Então, se nós queremos brigar, entrar em contato com o senador, com o deputado, com o vereador, com o prefeito que nós votamos, e vamos dizer, eu votei em você porque você falava isso, defendia isso. Agora você não está mais defendendo. Exatamente. Né? Mas agora é uma outra ideologia. Mas é o que vai fazer a gestão nos próximos anos. Então, nós precisamos aproveitar o que tem de bom nesse processo. Então, a gente tem que olhar sempre o copo meio cheio, cheio. Nunca meio vazio. Bom, deve ter alguma oportunidade. E é aí que muita gente, né, consegue se despir dessas questões, né? Ótimo. E identifica momentos, negócios, ideias que são inovadoras e que o cara começa a empreender numa ideia que, a princípio, muita gente até não apostava, e ele cresce. Exatamente. Né? E, inclusive, quando a gente fala em empreender, nós temos que lembrar que o brasileiro é danado, né? É danado. É na crise que ele empreende. Exato. É isso que eu ia fazer um adendo aqui, Jucimar, porque eu acredito muito que, olhando para todos os cenários, né, nós precisamos treinar o nosso olho para encontrar as oportunidades, seja num cenário totalmente pessimista, né? Basicamente aquilo que nós estamos vivendo agora, todo esse momento de incertezas e tudo mais, também na questão do cenário otimista, né? Mas o brasileiro realmente, ele consegue ter esse olhar mais clínico no momento. Será que é em função do momento realmente ser de crise, então liga aquele pensamento, né? Opa, eu preciso me movimentar, porque senão eu vou morrer na praia aqui, né? Acho que as pessoas ficam bastante acomodadas, né? Também. Nós vivemos num país que é maravilhoso, né? Tudo que você precisa tem aqui, numa maior ou menor escala, né? Precisar tirar férias, tem locais maravilhosos. Né? Tem empresas boas para trabalhar, tem pessoas maravilhosas que convivem com a gente nas cidades, nas regiões. A renda é boa. Exato. Né? Se nós compararmos com outros países, a nossa renda é muito boa. E se nós compararmos dentro do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, pegamos assim o sul e o sudeste, a renda dessas duas regiões, elas são extremamente boas se comparado com a região Nordeste, por exemplo, né? Então tudo isso mostra o potencial que a gente tem, né? E aí quando nós, por algum motivo, nós somos obrigados a sair da zona de conforto, é aí que a gente consegue identificar situações maravilhosas e que às vezes a gente, mas como que eu não pensei nisso antes, né? E aí, de fato, as pessoas acabam empreendendo, crescendo, e aí a gente pode puxar, aproveitando, ao exemplo da XP. Maravilha, só um minutinho, já fala sobre isso, que eu vou falar aqui sobre mais alguns dos nossos apoiadores então. NG Pedras entrega o seu projeto, a beleza exuberante das pedras naturais, a versatilidade dos quartzos e a resistência das superfícies ultra compactadas. Tudo isso com tecnologia de corte em jato d'água que garante cortes precisos para um acabamento perfeito, e fica perfeito mesmo, já conheci esse processo do corte de jato d'água, é maravilhoso. NG Pedras, sonhe, idealize, realize. Elos, mais eficiência e transparência no seu condomínio para a sua família viver bem. Administradora de condomínio.
condomínios. Muito bem. Jusmar, voltamos então a esse ponto. Usamos como exemplo a XP Investimentos, né? A XP lá com o Guilherme, não sou tão íntimo assim, mas o Guilherme Benchimol. Exato. Começou de uma ideia dele, né, que ninguém apostava naquele momento, né, e hoje é uma empresa quase bilionária, né? Exato. Já quase atingindo aí a casa de trilhões. Então mostra de fato que e ele naquela época ele tinha sido demitido de uma outra empresa. Exato, foi no momento de crise, digamos assim, da carreira profissional dele, né? Ele entrou com a bunda e o empresário entrou com o pé, ele saiu, né? Ele teve que mudar de estado e aí veio para o Rio Grande do Sul, montou o que hoje é a maior plataforma de negócios da América Latina. Da América Latina. Né? Já está na Nasdaq, né? Já está com as ações na Nasdaq. Isso. E então mostra que de fato é naquele momento que a gente tá, que a gente foi demitido, que a renda diminuiu, que ocorreu algum problema interno na família, na empresa, que você começa a pensar e identificar, né, com esse olho um pouco mais clínico. Algumas coisas não dão certo, mas faz parte do processo. Eu mesmo conheço pessoas que hoje são muito bem sucedidas e quebraram 3, 4, 5 vezes até conseguirem o que tem hoje. E hoje um patrimônio extremamente alto, né? Então mostra que de fato você ter ideias, empreender com essas ideias, quebrar faz parte, né? Recomeçar, né? Aproveitar aquilo que você errou e não errar no próximo negócio. Isso faz parte do processo de construção de uma empresa boa, de uma empresa sólida, né, de um negócio sólido, de um negócio sustentável financeiramente. Que construa justamente os pilares fortes para enfrentar todo e qualquer tipo de economia que a gente possa vir a enfrentar. Não vai ser uma crise, né? Ela já surgiu numa crise, exatamente. Então não vai ser uma outra crise que vai derrubar ela. Exatamente. Claro, às vezes pode balançar, né? Pouquinho, mas você tem um know-how para conseguir passar por esse momento e na maioria das vezes as empresas conseguem passar e depois, né, acabam despontando cada vez mais. E esse conhecimento, quando você obtém ele, né, eu sempre falo se permitindo ao risco, porque aí você consegue obter justamente na experiência, ter esse conhecimento. Vamos lá, digamos que você quebre o seu negócio, né, leve a sua empresa aí por alguma circunstância à falência. Para fazer a reconstrução de tudo isso é muito mais fácil e rápido, porque você já tem justamente o know-how, o conhecimento. Já sabe onde errou. Exato, então você não vai mais cometer esse tipo, né, de equívoco e tudo mais. Jusmar, eu quero fazer uma pergunta bem direta aqui, gostaria que você trouxesse para o pessoal de casa que está nos assistindo. Necessito fazer um empréstimo. O que caracteriza um bom empréstimo? Fiz um bom negócio de empréstimo. Existe isso ou não? O que eu preciso observar dentro de todas essas taxas, que geralmente o pessoal confunde muito, né? Taxa efetiva com a taxa real e tudo mais. O que de fato caracteriza um bom empréstimo? Para quem de casa aí está pensando em fazer, precisa fazer. Pô, essa é uma pergunta de R$1 milhão. Olha, né? muito Ou bom. $1 milhão, é mais ainda. De fato, eu acho que muito investidor, né, se faz essa pergunta, né, porque precisa identificar qual é o melhor momento de pegar esse dinheiro emprestado, né, e de qual banco, de qual instituição financeira. Perfeito. Tá? De fato, o melhor indicador ainda é o preço do dinheiro, a taxa de juros, né? A taxa de juros hoje, e até por esse volume que mais... seria a taxa Selic, não? É a taxa de juros que o banco está cobrando. Está oferecendo, tá? ok. Porque a Selic é uma referência. Perfeito. Ela é 13,75, mas ela serve como referência, tanto para o tomador de empréstimo como para o poupador. Né? Então, hoje, a gente não consegue 14% no banco tomando dinheiro emprestado. O banco vai nos cobrar 20%, 25%. Tá muito acima disso, então, né? Essa é a taxa, são os juros bancários. Perfeito. Tá? E aí, com o maior volume de bancos, de instituições financeiras atuando no Brasil, e isso esperamos que cada vez cresça mais, isso faz com que a competitividade com relação aos juros aumente.
Então, você procurar entre diversas instituições, você conseguirá taxas um pouco mais acessíveis se comparadas com outras. Então, acho que isso é uma primeira dica com relação a essa questão, né? Ah, mas eu tenho conta no banco A ou na instituição A. Tudo não bem, interfere, não né? interfere, não gera a necessidade de você pegar dinheiro emprestado só desse banco. É que o pessoal aqui é muito fiel à instituição, né? Mas às vezes o vizinho te oferece uma taxa de juros mais interessante. Nós temos o próprio sistema cooperativo, que às vezes te dá uma taxa, ou te cobra uma taxa de juros mais interessante se comparado às outras. Nós temos os próprios bancos virtuais, digitais, que também tem esse serviço de empréstimo, que por vezes são mais interessantes. Então, a primeira questão é comparar as taxas de juros bancárias. Acho que essa é a primeira situação. Segundo, tem várias linhas de crédito, linhas de financiamento que podem ser adaptáveis e utilizadas pelos consumidores, pelos empresários. Então, conhecer essas linhas, saber quais são essas linhas, faz toda a diferença. Se nós pensarmos no empresário rural, por exemplo, esse empresário tem lá os Pronafs, que ele pode utilizar para comprar alguns equipamentos. Então, aí você tem taxas de juros subsidiadas e muito mais acessíveis se comparadas a outras, justamente para ter esse desenvolver aquele setor específico, E a nossa base, né? E nós temos também em outros segmentos que começam a surgir, mas aí normalmente são um volume de crédito um pouco menor, mas é exatamente para desenvolver o setor calçadista, o setor moveleiro, o setor da prestação de serviço, enfim, Perfeito. Alguns setores acabam tendo esse auxílio de taxas um pouco mais condizentes com a capacidade que as empresas têm de pagar, E isso também é uma outra possibilidade. Então, conhecer quais são as linhas de crédito disponíveis para o teu segmento, para o teu setor. Olha que dica super interessante. Isso eu acho que é importante, E espera-se, inclusive com esse novo gestor público, que nós tenhamos mais dessas linhas disponíveis, até porque é isso que a ideologia prega, Então, nós vamos ter mais dinheiro sendo disponibilizado para linhas de crédito que possam atender determinados segmentos que precisam de um up, precisam de um aquecimento. Perfeito. Até porque nós estamos falando aqui de um volume grande, agora o percentual eu vou errar se falar, mas nós estamos falando de 70%, 80% de tudo que é produzido no Brasil vem de pequenos negócios. Muito bem colocado. Então, esses pequenos negócios, eles precisam ser mantidos e aquecidos e, por vezes, pegar um dinheiro a 30% ao ano, não tem como manter qualquer negócio. Exatamente. Então, começa a ter a necessidade de definição de linhas de crédito para atender especificamente esses setores. Então, essa é a segunda situação. E aí, a terceira, e a gente já falou, eu acho que é a questão do momento na qual você fez o teu projeto de viabilidade econômica, Você identificou os preços, identificou os custos, projetou isso para o longo prazo, para o médio e longo prazo, e conseguiu captar se tem payback, se tem retorno sobre o teu investimento, se tem ROI para quem uma taxa interna de retorno, você tem um VPL positivo, valor presente líquido positivo. Isso eu acho que fecha essa ideia, de qual é o melhor momento. Digamos assim, qual é eu deixaria entre aspas melhor momento, É um momento talvez mais indicado para ele pegar, oportuno, mas dificilmente vai existir o melhor momento
e nós vamos conseguir captar qual é esse melhor momento. O importante é estar ligado. Estar, ter consciência de tudo que está acontecendo com relação ao negócio que você trabalha. E aí sim, a oportunidade passa, o cavalo passa uma, né? Às vezes pode passar 2 vezes, 3 vezes. Claro, também não dá para deixar ele passando todas as vezes. Exatamente. Né? E ter, né? Então esse momento que dificilmente, como você falou, vai ser oportuno, trocaríamos esse pensamento pelo quê? Você ter todas essas condições, você ter toda essa noção interna do seu negócio, e aí sim, quando você estiver com essa base feita, você... Fica muito mais fácil. Muito mais fácil, né? Ter essa noção, porque daí não tem momento oportuno. É você que faz o momento oportuno pro seu negócio. Tu vê como se encaixa as informações, Exatamente. né? Você tem todo o conhecimento ali que foi apresentado. Você tá com a tua planilha de custos e tua planilha de receitas atualizada, né? Tu tem o teu plano de viabilidade econômica do negócio pronto. Exatamente. Apareceu a oportunidade, surgiu uma linha de crédito ou conseguiu uma pesquisa entre 2, 3 bancos, conseguiu uma taxa mais interessante, tornou o teu projeto viável, esse é o momento para você pegar o teu dinheiro. Exatamente. Fica muito mais claro, né? Até para tomada de decisão, quando você tem toda essa base feita. Isso é indiscutível. A gente pode pegar um exemplo, até para as pessoas entenderem melhor. Claro que não é a nossa realidade, mas pré-sal, tá? A Petrobras sabia do pré-sal há um volume, há um tempo muito grande, tá? E por que não extraiu um petróleo de lá? Pela simples questão que não era viável economicamente. Olha só, muito bom exemplo. Entendeu? Por que não era viável? Por 2 fatores. Primeiro, o preço do barril do petróleo não era tão alto. Então não compensava, não gerava receita suficiente. E o custo para a extração era muito alto porque não existia uma tecnologia tão desenvolvida para isso. Para fazer a retirada. Então você tinha 2 problemas. O preço do barril do petróleo não compensava e o investimento, o volume de investimento era muito alto. A partir do momento, e isso obviamente considerando o custo de oportunidade também, a partir do momento que o barril do petróleo começa a subir e que novas tecnologias entram no mercado e barateiam a prospecção de petróleo, toda a operação fica viável. Olha só. E aí a Petrobras começa a extrair petróleo do pré-sal. Então, isso é uma comparação, guardadas as proporções, que o consumidor ou que o empresário também precisa levar em consideração. E aplicar no seu negócio, Hoje né? pode não ser viável, porque nós estamos com taxas altas. Mas daqui a 1 ano, 6 meses, tudo indica que a taxa de juros caia. E aí, ao cair, você tem o teu projeto de viabilidade pronta, tu sabe que a partir daquele momento o teu projeto é viável. Se é viável, tu já pode pegar dinheiro emprestado. Maravilha. Junto aos bancos ou junto ao sistema financeiro. Perfeito, Jucimar, eu adorei o papo de hoje. É muita coisa sobre economia. Nós teríamos assunto aqui para falarmos basicamente a temporada toda somente sobre economia, né? Jucimar, muito obrigada pela tua presença aqui. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. Acredito que sim, foi bastante esclarecedor, né? Aqui te ouvindo, a gente conseguiu ter uma noção nível mundial e trazendo aqui para o Brasil, principalmente para os nossos negócios, né? Obrigada pela tua presença. Espero poder conversar mais vezes com você, pessoal de casa que nos assistiu. Muito obrigada. Vou chamar aqui os nossos apoiadores, então, desse podcast que carinhosamente estão, né, investindo aqui também nesse programa para que esse conhecimento chegue até você de casa. Marco Investimentos, Lojas Beneduzzi, Barbearia Trapiche, Digital Way, Mercado Contabilidade, BSM Pavimentação, NG Pedras e Elos Gestora de Condomínios. E olha só, pessoal, nós estamos chegando até vocês através do canal da DIL TV, canal 8 da DIL TV, do YouTube, do Facebook e agora também do Spotify. Então procure lá pelo podcast O Financeiro que você consegue assistir o episódio 1, 2 e agora o 3º episódio com o Jucimar Bruno Zilli. Jucimar, mais uma vez, muito obrigada a todos de casa e façamos um ótimo proveito de todo esse conhecimento para aplicar nos nossos negócios. Uma boa noite.